Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos no episódio número 48, olha aí, logo chegaremos ao episódio 50, olha que marca bonita. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão nos ouvindo pelo Spotify, vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube. Olá, tudo bem? E nesse episódio a gente vai falar sobre a série Arcane, a série baseada em League of Legends, né? Uma série de animação com um visual incrível, com uma história inovadora e que a gente vai então aqui detalhar para vocês a nossa experiência, a nossa sensação e vamos reviver vários momentos da história. Se você não viu ainda, saiba que logo mais nós vamos começar a contar a história, então vai ter bastante spoiler, né? Aí veja se vocês vão querer continuar assistindo aqui o podcast ou se preferem ver primeiro a série e depois vir ouvir. Mas se você já assistiu a série, então você está no lugar certíssimo, né? Porque daí você vai adorar conversar com a gente sobre isso. Mas antes de mais nada, deixa eu receber aqui meu parceiraço, meu colega, Leandro Viana. E aí, meu? E aí, Diegueira, grande presença aí. Sejam bem-vindos ao Nerdverso. E antes de qualquer coisa, né, antes de começar a falar sobre a Arcane, a gente sempre começa com nossos salves, beijos, abraços. E lembrando, né, Diego, chegando ao episódio 50 e quase um ano de Nerdverso, hein? Verdade, muito massa, hein? Olha só que legal. E vamos para os abraços então, dessa semana, que são para o Luiz Henrique PDS, Marcelo Pantoja, JC San, Daniel Ribeiro, Marlon Filho, Alusca Juliana, Vitória Costa, Claudemir Santos, Israel Santos e para Júlia Batista, Diego. Boa, galera, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por nos acompanhar sempre. A gente manda abraços aqui para alguns nomes que apareceram talvez mais frequentemente nessa última semana antes da gente gravar, mas com certeza o nosso abraço segue para todos vocês que acompanham e que fazem essa loucura do Nerdverso se tornar real. Não se esqueçam que a gente está aqui no teu ouvido, nas plataformas de distribuição tradicionais de podcasts, né? Em especial a gente fala sempre do Spotify. E também estamos no YouTube, no canal Nerdverso Cast. Se você quiser assistir um pouquinho os nossos rostos aqui, os meus fundos que eu sempre customizo para cada encontro, para cada episódio, né? Ali os funcos do Leandro ali do lado, ali o Deadpool ali, né? Eu tô enxergando ali no fundo, não sei quem mais tá aparecendo ali. O Jim do Supernatural. Olha aí, que massa. Então, gente, esses são os locais onde vocês encontram o nosso podcast. E também não esquece que no YouTube a gente tem vídeos curtos, né? Que são vídeos de análises, de referências, vídeos que vão aprofundar na história, vão ajudar a dar uma introdução para alguma nova história que está sendo contada, algum episódio, algum vilão novo. Então também acompanha lá com a gente e aproveita para se inscrever no nosso YouTube. Mas vamos começar então, Leandro. Vamos lá. Diego, confesso pra ti que eu não sabia nada assim sobre League of Legends, nunca joguei, sabe? Mas não sei nada sobre personagens, história, origem, e isso não é nenhum problema, assim, porque eu posso afirmar, né, que a Arcane é sensacional. Talvez quem tenha jogado o LoL lá tenha uma experiência diferente, encontre, assim, alguns easter eggs, né? Mas pra mim, assim, a gente já fez alguns vídeos no YouTube lá, já falei da minha experiência, como eu gostei do primeiro, do segundo ato. Hoje a gente vai falar do terceiro ato, da série em geral. Será que ela entregou tudo isso que ela estava prometendo no começo, né? Mas eu quero saber a tua experiência, Diego. O que tu sabia? Porque eu não tinha visto nenhum trailer, eu fui lá e fui surpreendido, sabe? Não, eu tô que nem tu, cara, assim, me identifiquei bastante com a tua fala, tô na mesma situação que tu. Eu nunca joguei League of Legends, eu já assisti algumas partidas, assim, como espectador, mas ainda assistindo, assim, muito caindo de paraquedas, né, ainda não conheço muito, assim, a dinâmica do jogo, os personagens, e eu percebo que é um jogo bem complexo e encantador, tem um gráfico muito bonito o jogo, né. Uma legião de fãs também. Uma legião de fãs, né? Com certeza, né? Aliás, campeonatos, né, que movem dinheiro, que movem o mundo, transmissões pela TV, é realmente um fenômeno, né? Aí do mundo dos games que ganhou, que saiu assim até da esfera tradicional do mundo dos games para viver em outras esferas, né? Tem canais de TV que transmitem jogos. Teve agora há pouco, na gincana do colégio que eu trabalho, teve uma das modalidades, era League of Legends, né? Então, até eu acho que o Ronaldo Nazário, né, ex-jogador de futebol, é sócio ou dono, né, de uma das equipes brasileiras. Pra né? gente ter noção, né, Diego, de quanto cresceu, até o Galvão Bueno já narrou uma partida de League of Legends, né? Tipo assim, nem sei como foi, que né? legal. Loucura isso, né? Mas, Imagina. pra ver onde chegou, Enfim.
Sim, então assim, com certeza. Eu confesso que eu não me aprofundei, assim, não conheço muito, mas a gente sabe, não tem como, acho que quase ninguém não ter ouvido falar e não ter a noção do quão grande é esse Sim, jogo, né? Mas mesmo assim, tô que nem tu, Leandro. Não conheço a história dos personagens, a história do jogo, não conheço a dinâmica do jogo, e também caí de gaiato, assim, nessa série na Netflix, foi uma indicação tua, né? O Leandro que me passou a indicação. Olha, cara, tem uma série muito boa, estreou, vamos dar uma olhada. E aí eu fui olhar, então, dei o play. De início, os primeiros minutos vendo a série não me cativaram tanto, mas uma coisa que é, assim, incrível, desde o primeiro segundo, é a qualidade dos gráficos. A qualidade sim, dos gráficos é algo, assim, que eu nunca tinha visto numa animação. Algo, assim, realmente lindo, espetacular, assim. A paleta de cores muito viva, né? Um sim, contraste legal com as cores em neon, assim, o azul que aparece bastante, principalmente ali no cristal, mas também o violeta, né? Ali o rosa, puxando a partir do cabelo da Violet, mas também em sim. outros momentos a gente já vê bastante no ato 2, no ato 3 ali, né, na configuração ali nas características das cores que a Jinx vai usar, e também o verde aparece bastante lá nos fogolumes e em Cara, é outros, demais, é muito outros lindo. momentos, né, também nos personagens aqueles lá do Clegor, não me lembro agora o nome daquela galera que voava Aham. nos skates voadores. O Fogolume e o Echo, né? O Echo era o principal ali. Isso mesmo. Então, essas cores muito bonitas, assim, elas dão um ar muito legal. Lembra um pouco, na minha opinião, um pouquinho quadrinhos da Image, né? Né? Não é Venom, é o. Como é que é Spam. o nome? Spawn. Isso, o Do Spawn. Spawn, por exemplo, né? Aquele neon, aquela cor forte, Sim, né? sim. Bonita. A gente falou um pouco disso também lá no Alien. Como é que é? Alien Alien Toilet Monsters, Toilets. né? Quando a gente Isso. conversou com a Carol Zara. Então essas cores bonitas, né? Elas dão assim um ar mais futurista, ao Sim, mesmo sim. tempo também faz uma boa relação com o mundo dos games. Gostei também, Leandro, da dinâmica, porque assim, essas cores fortes a gente já viu em alguns desenhos que são tipo animes, mas mais do lado norte-americano, sabe? Por Sim. exemplo, não sei se tu vai lembrar, mas X-Men Evolution, Super Choque, esses Aham. desenhos eles tinham assim uma cor bonita, mas eles tinham uma movimentação meio dura, meio drástica. O movimento do personagem era muito rápido, né? Sim, E sim. nessa série a gente tá vendo aí uma movimentação muito suave, muito sutil, quase como se tivesse sido feito com uma tecnologia baseada em movimentos dos seres humanos. Então, Uhum. assim, a dinâmica de movimento era muito bonita, as cores eram muito bonitas, o traço do desenho, fora as brincadeiras, às vezes, que ficava um outro tipo de animação em alguns outros momentos, né? Então, assim, Sim, fiquei sim. encantado com a qualidade de imagem, de cor e com a dinâmica de movimentação. Também acho, Diego. Mas antes da minha opinião assim, sobre design, vamos contextualizar um pouquinho a história, assim, porque a Arcane, ela tá centrada assim, em dois lugares muito importantes, né? Piltover e a Subferia, né? Que são tipo cidades irmãs, mas elas são uma oposta da outra, assim. E a gente vê que Piltover é a parte rica, é aquela metrópole com a mentalidade científica, tudo tecnológico, tudo prospera lá, todo mundo vivendo bem. Aliás, como tu falou, né, o design dá para ver muito contraste, né, entre Piltover e daí a gente vai depois lá para a Subferia, a gente tem aquele tom mais cyberpunk, né, Diego? Uma cidade mais Uhum. escura, tu não vê a entrada de luz, as pessoas lá, as pessoas que estão lá são as desajustadas, né, são os delinquentes, é a população como se fosse a mais pobre mesmo, né, Diego? Então achei muito Sim. legal, assim, já esse contraste, tu consegue ver quando tu tá na Subferia e quando tu tá na Piltover, não precisa estar explicando, sabe? O desenho te entrega isso nos próprios traços. E falando assim da parte violenta, Diego, tu achou que era um desenho meio violento, porque me pegou de surpresa, assim. Eu tava vendo o desenho e daqui a pouco, no primeiro episódio, tem aquela luta, que tem aquela câmera lenta, soco na cara, dente voando, tem o cara, sangue jorrando na tela, assim, e isso se mantém durante todos os episódios, né, até o final, assim. Então, todas as lutas eu gostei demais, né. Depois eu vou falar de duas em específico, assim, mas, cara, as lutas eu gostei muito, assim, esse design que tu falou, né, esses movimentos mais sutis, né, Diego? As coreografias também achei sensacionais. Não, tava muito bom assim, a qualidade de imagem dessa animação, né, cara? Assim, eu adoro quando a gente tem essa movimentação mais realista, né? Eu acho muito legal quando se consegue isso. E eu não gosto quando um desenho animado ele tem uma movimentação muito brusca, muito dura, assim, sabe? Um movimento que não é Sim, plástico, não parece um movimento real.
isso me deixa um pouco incomodado, assim. Eu me lembro de ver muitos desenhos que me deixavam incomodado isso, sabe? Até, talvez assim, desde pequeno, a minha preferência pelos animes muito foi por conta disso, assim, por conta de um cuidado com o movimento que os animes, eu acho que sempre tiveram mais, assim, os animes ali Sim. produzidos lá, né, do lado asiático, do que as construções aqui dos Estados Unidos, né, do lado norte-americano. E também, cara, de fato, né, a diferença ali entre Piltover e Subféria, né, muito clara mais uma vez nas cores, né, tu vê uma paleta muito mais escura, no caso de Subféria, e tu vê uma paleta muito mais clara, né, com muitos tons em dourado, né, aquela coisa tanto da cor clara, do dourado que é claro, mas também a questão da riqueza, né, enquanto que em Subféria tu vê muita sujeira no rosto dos personagens, tu vê o tempo Sim. todo tudo escuro, parece que não tem luz na cidade e tal, né, também a forma como eles se referem um ao outro, né? O lado alto, que eles falam várias vezes, ou o É, povo do alto, né? Em vez de falar Piltover, né? O povo do alto, né? Quer dizer que o pessoal que tá lá em cima. E subférias, tu para pra pensar, né? Parece algo relacionado com periferia, né? é, Mas mais forte ainda, né? Porque é sub, né? Não é só peri. Peri é externo, mas sub é abaixo, né? Então é com mais forte, é certeza. uma mistura de periferia com ainda estar muito lá embaixo, assim, né? Então a série tem muito isso. Também tem uma brincadeira legal assim com os nomes, né? Porque a gente tem a Violet, né? Que é a flor, a violeta, né? Aquela flor que Sim, cresce no alto da árvore, que parece que olha de cima para baixo para os outros, né? Também o cabelo dela, essa cor, assim, essa coisa mais assim rebelde, né? O cabelo, né, num tom de violeta puxando para vermelho. E temos a powder, né? Que se tu parar pra pensar, powder em inglês significa pólvora, né? E faz todo sentido, porque ela se é, torna explosiva, ela se transforma no ato 2 e ela é depois a que vai, né, comandar as bombas, né? Então tem toda essa poesia nos nomes. Depois a gente pode falar sobre perfeito, outros cara. nomes, mas esses dois aí eu vou falar mais em especial, porque são aí das personagens principais. Perfeito. E já que tu falou das duas, então vamos entrar um pouquinho nos spoilers aqui, lá do primeiro ato ainda, né? Porque tem duas grandes histórias sendo contadas em Arcane. Primeiro, tem as histórias das irmãs, tu falou, né? Da Vi e da Powder, né? Que são lá vamos falar da Cidade Baixa, da Subféria, que nem tu falou, né? E a gente tem aquele grupo de amigos, eles estão indo lá pro Piltover, às vezes me confundo nos nomes aqui, vão lá para Uhum. realizar um assalto, e daí a Vi, a gente já é apresentada, ela é a líder, habilidosa, inteligente, né? Luta bem, e daí a Powder, a irmã mais nova lá, tá chegando no grupo, né? Tá aprendendo ali as malandragens ainda, tá na sombra ainda da irmã mais velha ali da Vai, e tá tentando se livrar disso, né, Diego? Tentando mostrar pra ela que ela pode ser valiosa. Ela ainda é pequena, mas ela pode ali aprender alguma coisa e mostrar que pode ser importante para aquele grupo. E depois a gente tem a outra história que vai também se centrar no Jace, né? Que daí ele tá encontrando uma maneira ali de dominar a magia por meio da ciência. Só que essa parte da história já é mais de intrigas, já fica mais na política ali, então a gente tem uma parte bem focada na ação, assim, e mais essa parte, assim, que fica ali perambulando, assim, essa política mesmo, né, Diego? Exatamente. E o legal é a forma como acontecem os episódios um e 2, né, Leandro? Porque a gente tem ali no episódio um lado da porta, né? Aquela porta que fica trancada, né? O lado da porta em Sim, que nós sim, temos ali a Vai, a Powder, a turma ali invadindo aquela sala, fazendo o assalto, e aí não mostra quem tá do outro lado daquela porta, né? Quem tá verdade. chegando e batendo na porta. E aí a gente começa o episódio 2 mostrando o outro lado. E toda a série segue contando os dois lados, mas em poucos momentos eles se encontram realmente. É só no ato 3 que eles vão se conhecer ali, no caso, a Violet e o Jace, né? Que, inclusive, no primeiro ato eles se olham, né, pela porta ali, né? Ela consegue ver ele mais ou menos, ele também consegue ver ela mais ou menos. Então, nos episódios 1 e 2, a gente começa a contar as duas histórias. No episódio 1, a história mais da Violet, da Powder e daquele pessoal. E no episódio 2, mais do Jace, do amigo Sim. dele ali, agora não me recordo O o nome, aquele que Victor, tem o problema na perna, Victor, isso, né? Aquela mulher negra, como é a que é o nome? Mel, Aquela que. Mel, Mel, isso, que é uma das conselheiras, né? isso. Exatamente. Então, esse outro lado que realmente, de fato, é o lado mais político. E é legal essa questão, assim, Sim, do, sim, do interessante como eles cientista. abordam. E legal do cientista ali, né? Aquela questão. Bom, a gente vai falar depois disso, né? Mas legal essa história aí do Jace que vai sendo contada a partir desse momento. Nossa, pode falar, meu, quer falar do cientista, já mete, já. É? Bom, na verdade, agora entrou um negócio no olho aqui, mas na verdade, o Jace é massa essa forma como ele se relaciona, né, com a ciência e com a magia, né?
E é sempre Sim, bonito quando os filmes fazem isso, né? Porque a gente sabe que é muito difícil de perigoso juntar esses dois mundos, também. né? E é até perigoso, né? Então, geralmente, quem é muito focado na ciência não acredita na magia, e quem gosta da magia não dá tanta importância para a ciência. São mundos que não costumam se misturar muito, né? Mas alguns filmes, algumas histórias, algumas animações, elas fazem essa junção e fica legal quando acontece isso. E foi feito de uma maneira bem legal mesmo. E claro, tem todo aquele passado, né, do Jace, né? Aquela história que foi contada ali dele, conhecendo aquele mago, né, junto com a mãe dele, que salva a mãe dele, Sim, e sim. daí começa essa perseguição dele, assim, né, pela ciência junto com a magia. Sim, e é muito interessante isso, né, porque ele só vê o lado bom, né, ele só quer ajudar, ele não para pra pensar que com certeza vai ter alguém que vai usar isso, em qualquer lugar do mundo acontece isso, né, tu vai pegar algo bom e vai transformar em algo pra tu tirar proveito de alguém, algo pra ser mais violento, né. Então a gente tem vários exemplos disso, então ele só pensa no bem, no bem, no bem, e não consegue focar no que pode trazer de ruim para as consequências que podem trazer, né, pra humanidade, pra aquele povo ali, né, Diego. E falando já Sim. disso, falando no vilão, né, a gente tem aquele clássico vilão, que é o Silco, né, tem a cicatriz no olho, no rosto ali. O roteiro é tão bom que não cai no clichê, né, naquele vilão, assim, que fica marcado por alguma coisa, a gente consegue entender o Silco, as motivações dele, ele quer tirar ali a Subféria das profundezas, que é daquela situação degradante, ele tem o próprio cientista e começa a produzir aquela scintila, que é o líquido roxo lá que transforma as pessoas em monstros, né? Pessoas mais brutais mesmo. Outras É estão. meio um zumbi super poderoso ali, É, né? Um e lance outras assim. utilizam aquele como um alimento, algo para ficar naquela vida degradante, né, Diego? É como se fosse uma droga mesmo, essa cintila, né? Que serve Sim. para várias outras Pô, coisas. Então é bem exatamente. interessante como eles constroem o Silco, que ele não cai naquele vilão de sempre, sabe? A gente consegue entender as motivações dele. Sim, não é aquele vilão bobinho, aquele vilão que só quer dominar o mundo, né? Não, é um personagem com profundidade, né? A gente tem ali a história dele. E é legal aquele início da história dele com o Vander, né? Sim, Uh, fica ali uma sensação, não sei, eu fico voltando o tempo todo naquela cena inicial da ponte, quando começa, né, o primeiro episódio, sim. em que o Vander aparece socando alguém, né, eu fico pensando, será que não era o Silco, né, mas acho que não, por causa que tem aquela cena da água, né, que eles estão É, caindo na água os dois, então acho que não, mas assim, acho que foi ou naquele momento, ou um pouco antes e tal, e tem essa questão, né, do Silco e do Vander, né, o Vander acaba saindo de cena um pouco cedo, sim. mas tem esse lance dos dois, né, do Vander e do Silco, que, pelo visto, o Silco ele ficou muito radical, né? E o Vander acabou tendo que ir contra e parar ele, mas eles eram amigos, e então tem esse ressentimento, então tem essa questão também meio pesada, assim, né? Sim, sim. Pra mim, o Vander é o melhor personagem assim, do primeiro ato, sabe? Que eu mais gostei assim, de ver ali a história. E falando da sequência final, pra mim, é obra-prima desse primeiro ato. Que a gente via a Vi, o Milos, o Clegor lá, eles indo resgatar o Vander. E pra mim, óbvio que era uma armadilha, né? Mas daí tem aquela luta sensacional da Vi, com aqueles punhos de ferro que ela usa, assim. E ela é uma ótima lutadora, mas ela apanha muito. Tu nunca sabe se ela vai ganhar uma luta, se ela vai perder, o que vai acontecer. Os personagens, tu se apega muito a eles, né, Diego? Porque eles são personagens falhos. Eles erram, ou vão errar, ou já erraram em algum momento da vida ali. Então tu consegue assim, se identificar com eles. E é muito legal se, voltando pra luta ali, né? Tem uma tensão construída, porque a Vai tá lutando lá, daí tem o cara tentando abrir as fechaduras, as algemas do Vander, o Clegor tá tentando abrir uma passagem, e daí eu pensava, na minha cabeça, a Powder ia chegar lá e daí ia ser a redenção dela. Só que daí o episódio não esqueci a palavra agora, assim, mas ele me surpreendeu porque não foi nada do que eu imaginava, cara. A Powder chegou lá e acabou com tudo de uma forma drástica, sabe? Eu nunca imaginava que iam morrer as pessoas ali. Tipo assim, pra mim a Powder ia ter a redenção dela e ao contrário, ela acabou com todo mundo, acabou com a fuga deles, eles estavam fugindo já, né? Não precisavam dela lá. Então, assim, tudo isso que o primeiro ato me entregou foi surpreendente, sabe, Diego? Não sei como é que foi pra ti. Sim, 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 sim. Não tinha como eu adivinhar que isso poderia acontecer, né? De fato, a gente estava esperando, poxa, agora ela vai se redimir, agora ela vai ser Sim, reconhecida, né? Ali, eu não sei como é que é o nome daquele carinha que tinha o cabelo mais espetado, que sempre criticava muito é o ela, né? Milo. Tu lembra? Milo. Milo. Isso. Eu tava pensando, poxa, agora ela vai jogar na cara do Milo, né? Pô, olha aí, ó, eu posso estar junto com vocês, eu tô salvando vocês, né? E aí não, deu tudo errado.
de fato não tinha como adivinhar que isso fosse acontecer. Apesar de que, né, bom, eu sabia que ainda estava um pouco cedo, né? A gente estava ali no episódio 3, temos 9 episódios, sabia também que não podia dar tudo muito Sim, certo também, né? Alguma coisa de errado tinha que dar. Mas eu não imaginava que seria desse modo, que ela acabaria matando, né, 2 amigos, né, sim. ali, né? Então, isso foi muito surpreendente. Agora, voltando a um ponto que tu falou que eu adorei na série, achei muito legal, assim, aí mais numa questão de roteiro, né, de como foi pensada a ideia. Gostei muito dessa situação das lutas, desse equilíbrio nas lutas. Isso que tu falou, achei muito Sim. massa. Tipo assim, porque a gente vê muito nos filmes, assim, o personagem principal apanhando, 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 de repente ele vai lá, toma fôlego, quase morto, e começa a bater, 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 bater e acaba. Geralmente as lutas são assim nos desenhos ou filmes, né? E aqui não, aqui nós tínhamos a Violet batendo muito com golpes, né? Mostrava uma habilidade muito grande, mas não só batia, apanhava também, uma Né? coisa um pouco mais realista, né? E naquela luta também na rua deles foi muito legal, aquela lá no Sim. iniciozinho, no primeiro episódio, que eles brigaram com os guris da rua lá, que estavam, né, depois a gente vai descobrir que estavam, né, na verdade, seguindo eles, mas assim, aquela luta também é muito legal, porque eles batem, mas eles apanham, é uma coisa mais justa, né, uma coisa mais realista, achei muito legal esse cuidado, assim, nas cenas. E também uma outra coisa muito massa de curtir, que causa uma sensação muito legal, uma tensão, uma expectativa grande na gente, é isso que tu falou nessa cena, em que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas eram em locais diferentes, Ah, né? É isso que tu sim. falou, que era o Clegor batendo e ao mesmo tempo essa batida já virava um soco, que virava a tentativa de abrir a chave, que virava. Então tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, isso era muito legal. A gente não sabia o barulho, o que ele estava significando, e Sim. ficava aquela tensão, aquela coisa concomitante de eventos. E outra coisa, cara, muito a fuder na série, não sei se a gente vai falar isso agora, mas preciso falar, é a trilha sonora. A trilha Ah, sonora tava sim. muito massa também, Trilha né? sonora é Até assim, sensacional. até assim, eu ficava pulando a abertura, às vezes, porque eu queria logo ver o que ia acontecer, quando eu passava de um episódio pro outro, mas às vezes eu também queria assistir a abertura, por causa que aquela abertura do Imagine Dragons estava muito massa, Sim. né? E depois Então, tem a trilha homenagem sonora, a eles top. lá no ato 2, né? Aparece a bandinha tocando com aquela música enquanto ela vai, tá na É, subferia ali, caminhando. Cara, isso. achei sensacional. Achei assim, ó. Achei lindo de se ver, sabe? A musiquinha assim, tocando e a letra condizendo com o que tá acontecendo ali, assim, ó. Muito bonito. Mas voltando de novo pra luta final, eu lembrei, porque na hora que a Vai explode, eu achei muito interessante que mostrou várias perspectivas, né? Explodindo e o que tava acontecendo com cada pessoa, né? Daí voltava um pouco, explodia e mostrava o que acontecia com outra pessoa. Achei assim, ó, muito lindo assim de se ver isso, sabe? Muito delicado assim o jeito que eles colocaram isso. Eu diria que, assim, a série como um todo foi uma obra, cara, foi uma obra Sim, muito sim. bonita mesmo. Eu talvez aí tenha alguma coisa de crítica ou não tenha gostado em alguns pontos do roteiro, talvez, mas o roteiro é uma É, coisa mais delicada. Mas, cara, assim, ó, a parte visual, a parte audiovisual, a experiência que tu tem assistindo é algo realmente incrível, é muito uhum. elogiável, assim. Eu poucas vezes vi uma obra tão bonita, assim, de se ver, bonita nos detalhes, nas cores, bonita na construção, na trilha sonora. Cara, muito bonito mesmo, Sim. assim. A Marvel que aprenda aí com a Riot, né? Com a Netflix, como fazer uma série bonita, assim, pra, pra produzir um pouco melhor, né? O Arif não foi tão legal, assim, né? Foi uma É série verdade. boa, mas não foi incrível. Eu só não diria que Arcane é a melhor animação do ano, porque teve Invincible esse ano ainda, lá em janeiro, fevereiro, e Invincible é sensacional, não tem o que dizer, tá? Hum. Mas, como a gente tá falando aqui, vamos pro ato 2 já, eu acho, né? Pode ser, pode ser. Porque o A ato gente tem o 2. final do ato um, né? O final do ato um Ah, foi sim, muito bem verdade. construído, né? O final do ato um foi incrível, assim. Terminou muito bem, assim. Poxa, se separaram em 3 atos. Achei que Uhum, ficou assim, o ato um ficou redondo, assim, né? Ele começa, ele continua e ele termina bem o ato um. sim. Então o ato um assim, ficou muito bem executado. E aí a gente tem na contramão o ato 2 que vai ser difícil de agradar a todos, porque ele é mais arrastado. Ele vai construir muito mais roteiro, muito mais a política lá do Jace, É. da questão das cidades, né? Vai criar as E tensões também, né, Diego? exatamente, vai criar mais tensões. Ele é muito mais um ato de preparação, né? Ele Sim, vai sim. mostrar pra gente o que aconteceu depois do final catastrófico do ato um e vai preparar nossa expectativa para consertar as coisas no ato 3. E aí acaba que se torna um ato mais arrastado, não é tão emocionante, né? Não Sim, acaba sim. devolvendo as mesmas sensações que o ato um entregou.
né, a gente tem esse pulo no tempo, né, daí tem a Vi, a Jinx, a Powder virando a Jinx agora, a gente tem a Vi mais velha, uma não sabendo da existência da outra, a gente vê daí que o Jace prosperou, né, a gente viu no final do ato 1 que ele conseguiu lá meio que controlar a magia através da ciência, então ele agora tem os X-Portais, que daí facilita o comércio entre as cidades, as viagens, né, então agora a gente vê Piltover já inundada com a magia, né, já abraçando esse novo conceito que antes eles tinham um pouco de receio, né, Diego? Mas eu acho que o ato 2 assim, o mais importante dele é nos mostrar a construção da Jinx, né, Diego? Não sei pra ti. Porque ela cresceu daí, como a gente viu no final do ato 1, tendo como referência o Silco, né? O Silco foi lá e acolheu ela não tinha o que fazer. Talvez ele também foi pro lado do Silco com uma birra com a irmã, né, Diego? Uma pessoa menor, pô, minha irmã odeia o Silco, então vou ficar aqui um pouco com ele, porque ele me abriu os braços, ele não me xingou aqui nesse momento. E a gente vê que ela tá carregando, então, a morte dos amigos, a morte do pai adotivo do Vender, o abandono da irmã. O Silco fez de tudo para manipular ela ali, né? Destruiu aquela mente da Powder que já estava fragilizada pro bem dele, né? Claro que depois a gente vê que ele se importa um pouco com ela, assim, mas dá pra perceber que a Jinx tem toda uma perturbação lá, ela é totalmente instável, como a gente falou, né, antes, é a faísca, né, ela vai lá e dá a louca, ela faz tudo, não tá, nem pensa no que tá fazendo depois, e nem pra refletir depois também, né, ela faz é aquilo mesmo. Mas a gente não pode também passar a mão dizendo que a Jinx tem todo esse problema, porque ela acaba também assassinando pessoas inocentes, né, Diego? Ela vai lá e mata a sangue frio algumas pessoas, tá? Seja para provar para a irmã que é capaz, seja para provar para o Silco que ela é uma boa filha para ele, não tem como justificar assim os atos dela, sabe? E eu achei muito Sim. bonito, assim, de ver no final do ato 2 o reencontro das irmãs, né? Porque a Vi pensava que a Jinx tinha morrido. A Jinx achava que a Vi tinha abandonado ela. Nunca teve, assim, uma conversa entre as duas. Então esse reencontro ficou muito legal. Claro que depois a Jinx enlouquece ali, né? Aparece a Caitlyn. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, eu acho uma birra desnecessária, né, aliás. Aparece aqueles fogolumes lá, então vira uma luta insana, né? Meu, as lutas de Arcane são sensacionais, cara. Né? Então, tiro pra tudo que é lado e porrada, e vem os fogolumes voando, cara, Sim. sensacional. Eu acho que o ato 2 como tu falou, né? É mais lento, é mais arrastado, tá preparando o terreno pro último ato mesmo. Verdade, verdade. Não, e falando da Jinx, assim, cara, numa dimensão mais profunda do ser humano, a Jinx, ela encerra dentro dela uma coleção de traumas, né? E aí, a princípio, Sim, né, vamos falar de uma maneira diferente. A Powder encerra dentro dela uma coleção de traumas, e aí ela vê naquele abraço do. A minha leitura agora, ela vê naquele sim. abraço e naquele acolhimento do Silco, ela vê uma oportunidade de começar de novo e de construir uma casca. E essa casca que ela constrói para se defender de toda essa dor que ela carrega, essa casca então se chama Jinx. Então é uma casca que ela constrói, na minha opinião, né? E ela veste essa casca para poder sobreviver, para poder continuar vivendo, né? Caso contrário, talvez ela nem tivesse vontade de viver, porque a pessoa que mais amava ela, que ela mais tinha como referência, magoou ela profundamente, né? E ela já estava com o pé atrás porque ela tinha ouvido atrás da porta aquela vez aquela conversa no ato 1. Né? Então acontece no ato 2 a confirmação disso, né? E aí é um momento que ela estava super fragilizada porque ela acabou matando os amigos, né? Obviamente sem intenção, querendo ajudar a irmã. E aí então, naquele momento, o Silco chega na hora certa, dando o que ela precisava, que era um pouco de apoio e de carinho, que era exatamente o que ela esperava da irmã. Ela não teve da irmã, e aí já vai juntar muita coisa, a perda do Vander, a perda dos pais quando era pequena, né? O fato de ter matado os amigos, o fato de estar sempre sendo criticada, nunca ser o suficiente, nunca confiarem nela. Então junta tudo isso e ela pensa, não, vamos começar tudo de novo por um outro lado agora. E aí ela acaba se vestindo dessa capa Jinx. Mas é uma leitura minha, né? Sim, sim. Numa dimensão bem mais profunda aí da personagem. Mas como tu falou, né, é muito delicado esse assunto, né, porque não dá pra dizer também que a Vai estava errada. Olha, ela não teve nem o tempo de superar o luto ali, né, porque viu todo mundo morrendo, chega a irmã, ela descobre que foi a irmã que fez, então não dá pra dizer também que a Vai agiu errado, agiu certo naquele momento, porque é muita coisa passando na cabeça, tu fala também, né, quem nunca Com brigou, tipo certeza. assim, quem nunca brigou com o irmão, eu falei no vídeo lá, né, quem nunca brigou com o irmão, com um amigo, de cabeça quente, depois de um tempo, Exatamente. o caminhar das coisas leva tu se acertar com a pessoa. Só que não Claro. teve esse tempo, né? A Powder foi pro lado do Silco, a Vi pensou que a Powder tinha morrido, já foi levada pra prisão lá.
Então, não teve esse certo caminho, assim, para se acertar de novo, né? Demorou anos, né? Exatamente. Exatamente. Tudo fluiu de uma maneira muito natural, como poderia ter acontecido em outras histórias. Claro que não com toda essa magia, mas na questão do tempo, né, do acerto, não tiveram o tempo do acerto. E, bom, na hora que acontece, a nossa emoção transborda. Depois é que a razão vem e conserta, né? Então, Sim, sim. naquele momento ali, foi só a emoção transbordando. Não tiveram a oportunidade do conserto. E E outra aí, coisa esse ato importante, 2 então, ele faz isso. Fala. E outra coisa importante do Ato 2 também, acho que é o surgimento da Caitlyn como personagem, né? No Ato 1 ela foi bem insignificante, no Ato 2 ela se mostra ali que ela quer ajudar, ela quer investigar, ela quer resolver os problemas, né? Ela se mostra interessada. Então isso vai juntar ela, aliás, a ida delas pra Subféria, né? Naquele parkour maluco, achei muito legal, assim. Dá pra ver a diferença das duas, né? A Vai bem loucona, a Caitlyn bem assim, na dela, meio não sabendo como agir, entrando naquela cidade, mas achei muito interessante. Acho que o ato 2 é isso, né, Diego? Não tem muita história para contar, é mais uma preparação porque vem o ato 3. Verdade, verdade. Não, é isso aí. Acho que é bem nessa. E uma coisa que eu acho legal também que a série vai trazendo são as brincadeiras com a tecnologia, né? Ah, As sim. tecnologias que a gente tem ali, né? Aquelas máquinas, aquelas engrenagens, tudo, aqueles funcionamentos, né? Aqueles skates voadores, né? Ah, Da demais. turma, da galera do Echo, né? Eu não Sim. tô conseguindo me lembrar o nome daquela galera dele, né? Daquele povo que ele acaba fundando, aquela galera, aquela sociedade, não sei Não como é é que se chama. Fogolumes, cara? Talvez, talvez. Fogolumes é o nome deles, então, o nome É, daquele acho que é. pessoal. Tá. Acho que não, eu não sei Eu te achava que dizer. Fogolumes era o nome dos bichinhos verdinhos, Pois é, agora não mas sei te dizer, daí eu posso ter me eu perdido. Pode ter um nome da sociedade, pode ter mas enfim, aquela passado. galera do Eco lá, Uhum. achei massa também. Mas, bom, Bom, vamos seguindo aí, cara. vamos para o prato final, então, porque a tarefa de Arcane, assim, de concluir essa origem, diria, ambiciosa, né, Diego? Enquanto também tá abrindo um caminho pro futuro, a gente tá tendo esse arco aqui. A gente vê que teve essa jornada, assim, angustiante, eu diria, da Vi, da Jinx. Ela é cheia de violência, derramamento de sangue, e daí a gente acaba com o episódio, na verdade, com a Jinx sozinha de novo, né, vendo a Vi e a Caitlyn sendo sequestradas ali, então a Jinx, de novo, ela não sabe muito bem o que fazer, né, Diego? Se encontra de novo perdida, quando pensou que tinha recuperado a irmã, né, de novo, alguém tira a irmã dela, Diego. Exatamente. E aí a Jinx entra numas de não saber mais em quem confiar, né? Que ela É, já começa a desconfiar do próprio Silco, né? Chama ele de mentiroso. Aí passa a tentar mais ou menos acreditar na irmã, mas não consegue. Aí ela vai ter cada vez mais presente aquelas vozes que ela escuta, né? sim, Que sim. né, a gente não entende o que é exatamente. Aparentemente é um distúrbio psicológico que vai nascendo com ela, né? Vai se criando aí. Ou seja, vozes dela mesma, mas que parecem que saem de fora da cabeça dela. Mas quando vê, pode ser até melhor explicado na temporada 2 e pode ser É, uma entidade mesmo, né? Quando vê, pode ser uma entidade mesmo. Mas enfim, a gente tem essa característica. Uma coisa que me ocorreu agora, Leandro, assim, é hum, que a forma, a assinatura que a Jinx traz, né? A assinatura dela é aquele verde e rosa, né? O tempo todo ali presente nas bombas dela, né? Nos ataques, sim, nas armas que ela usa e até nas pichações que ela deixa, né? É sempre aquele verde e rosa a assinatura dela. E aquele verde rosa, esse neon, ele me lembra um pouco, cara, até na questão assim meio cyberpunk, que nem tu falou, me lembra um pouquinho algumas características. Pode ser que não tenha nada a ver, mas eu só quero comentar que isso me lembra de Noite de Crime, né? ah, The Purge, né? Os cartazes do filme, assim, um pouco de como mostra as ruas, também tem um pouquinho esse neon, essa cor forte, sim, assim, esses sim. desenhos meio essas pichações, assim, e esse rosa e verde também aparecem. Mas aí uma característica mais, talvez, de subféria, né? Da Aham. onde Ah, constituiu, uma das constituições da personagem, né? ou apenas a escolha da paleta de cores, né? Porque, como a gente falou lá em Round 6, né? São as cores opostas, o verde e o rosa, né? Então, Perfeito. é o que combina perfeitamente, assim, quando tu une essas duas coisas. Mas, como tu falou, né? A gente tá vendo aqui claramente, assim, que eles estão preparando para uma segunda temporada. É uma pena, assim, que a gente deixa várias coisas em aberto ali, não entrega uma história fechadinha. Isso me incomodou um pouco. Ainda mais aquele final, né? Não sabe o que esperar, né? Mas ainda assim, a animação, o diálogo, a química entre os personagens, Diego, tá tudo excelente, sabe? Eu consigo assim me sentir indo para aquele mundo de League of Legends, dá até vontade de conhecer mais, sabe? Aham, exatamente. Não, e o terceiro ato, ele volta a trazer atenção, né? A expectativa, né? O Sim, segundo ato não tem tanto, o terceiro traz bastante, né? As coisas começam, os problemas começam a ficar cada vez
assim, mais inflados e parece que vai explodir a qualquer momento, né? A gente tem aquele personagem que pra mim ficou um pouco misterioso, ao qual o Victor procura, que mostra que o Victor conheceu ele antes, né? Parece meio que um né? mago, né? Lida com aquelas tulipas, não sei o que que é, aquelas flores lá meio radioativas, e tem aquele ser, aquela parece meio que uma salamandra, e faz experiências com aquele ser, e então aquele cara lá, ele ajuda o Victor, mas eu não entendi muito bem qual é a posição dele na história, É, né? Tem um deixa em momento lá que ele, aberto. que ele tem um momento lá que ele fala com o Silco, por exemplo, né? Que ele vai ajudar o Silco, de fato, a trazer a Jinx de volta. Mas ele é um cara meio estranho. A gente tem essa tensão rolando, né? O que tá acontecendo? Porque daí o Victor começa a esconder coisas do Sim, Jace, né? E aí a gente não sabe para onde isso vai, né? Também a própria Mel, ela pede pro Jace construir armas, né? E aí o Victor fica contrário a isso. Então, essas tensões elas vão ficando cada vez mais infladas, né? E do outro lado a sim. gente tem, claro, né, aquela coisa muito mais explosiva ali da Violet e da Jinx, que a gente fica torcendo para que elas se entendam, mas ao mesmo tempo a coisa tá tomando uma proporção que talvez as duas se matem e a gente fica ali sem saber o que vai acontecer. Uma coisa que para mim é uma leitura, Leandro, assim, que eu quero compartilhar aqui, ver o que tu acha, ver se tu acha que faz sentido ou não. Uma leitura que eu tenho é a seguinte, né? Desde o início, a Violet, mais, né, até nas discussões dela com o Vander, mas também a Jinx, a Powder, muito talvez por influência da irmã, mas a Violet, ela tá muito focada em mudar aquela realidade, né? Aquela realidade, aquela discrepância tão grande, assim, de Sim, sim. Piltover super prosperando e esmagando Subféria, né? Então ela quer mudar isso. E o Vander, né, fala para ela que ele não tá mais disposto a perder pessoas que ele gosta por essa guerra, ele prefere manter as pessoas que ele gosta por perto. Nisso eles discordam, né? O Vander entende ela Sim, porque o Vander já foi, né, um revolucionário, já lutou, né? E já fez isso. Mas a Violet não fez isso ainda, ela só fez isso em pequena escala, né? Então, diferente dele, que já teve a experiência e já se acalmou o coração, ela não teve isso ainda. Então a gente tem esse debate o tempo todo rolando, ele sai de cena e ela não tem esse acalmar, ela continua com esse desejo forte, latente dentro dela de fazer uma revolução, de lutar por essa causa, sim, né? sim. E aí a gente tem todas as reviravoltas e de repente para ela se torna mais importante salvar a irmã, né? Mas nas duas isso esteve sempre muito claro. E do outro lado a gente tem uma certa aliança acontecendo com perdas e ganhos entre o Silco e o Jace, né? Seria uma aliança aí que daqui a pouco estaria quase que significando aí o caminho que todos querem, né? O caminho da paz. Mas claro que a gente percebe que não é bem assim, é uma aliança que vai trazer grandes consequências e não sei se vai dar certo. Mas assim, esse seria um final pseudo feliz, porque a gente tem Sim. aí a paz sendo negociada, né, entre eles. E esse final não vai se consumar, porque no fim a Jinx Jinx. dispara aquele super míssil Sim, lá na sala do conselho, né? E também o próprio Silco é morto por ela também. Então, tipo assim, ela mata os dois lados, né? Digamos assim, né? Claro que a sim. gente não vê se eles vão morrer mesmo, e até acho que pra segunda temporada vão ter pessoas que vão sobreviver daquele míssil ali, né? Eu acho que o Uhum. Jace deve sobreviver e acho que a Mel também. Sim, sim. Mas enfim, depois a gente vai ver isso na segunda temporada. Mas assim, a forma como termina é a Jinx matando os dois lados da história. Tipo assim, ela não aceita essa paz. Ela quer fazer a revolução. E a Sim, revolução significa extinguir os dois extremos aí dessa luta. Então eu, sim. eu, eu faço essa leitura que seria como se a Jinx levasse adiante o sonho e os ideais que elas carregam desde pequenas, as duas. Né? Ver o que tu acha disso. Não, cara, eu acho que faz todo sentido, né? Porque talvez eu me repita agora, assim, mas o ato final de Arcane é a gente vendo essa mente fraturada, assim, da Jinx, né, Diego? Ela tá buscando ali aquele trauma que ela se apegou, assim, desde o abandono da Vi lá. A gente tem também um vislumbre, assim, desse relacionamento problemático que ela tem com o Silco. E é um vilão, assim, que transformou ela numa filha substituta, digamos, né? Que daí ele submete ela, assim, aos caprichos dele. Quando ele precisa, ele usa a Jinx. E ela tá sempre, assim, disposta a agradar ele. Então a gente tem esse momento de tragédia, assim, dá pra ver que tem um vínculo, assim, genuíno ali entre eles, apesar dessa luta que ela tá tendo, ela vai ficar com a Vai ou ela vai ficar com o cara que acolheu ela? A gente vê as más intenções do Silco, assim, mas no final, assim, a Jinx, ela consegue botar o amor da irmã acima de qualquer coisa, né? E, cara,
A Jinx eu não diria que é uma heroína nesse momento, ela é mais uma vítima da sociedade aqui, né, Diego? Dessas circunstâncias que ela acabou, assim, presenciando, vivenciando. Ela não merece nada daquilo lá, né? O Vander até pediu, né, pra Vi, assim, cuida da tua irmã, né? Mas daí acabou falecendo e a Vi, no momento de revolta, acaba brigando, como a gente falou, né? Então a Jinx, ela absorveu esses eventos, assim, de uma maneira que ela se sentiu traída, né? O mundo tá brincando com ela, assim, ela não pode confiar em ninguém, né? Ela não consegue ficar perto de ninguém, parece que todo mundo tá toda hora traindo ela. Eu achei aquela hora que um ciúme meio que irracional, sabe? Da Caitlyn, né? Do nada ela odiava a Caitlyn só porque ela chegou. Aí ficou um pouco meio. Não ficou tão bem explicado pra mim, sabe? Mesmo ela odiando os defensores, mas tudo bem, tem aquela mente fragilizada dela, né? Mas é legal, cara. Dá pra ver assim que Mas a Vi. Pode eu falar. acho que essa questão com a Caitlyn é uma questão de substituição, né? É, Dela se também. sentir substituída, né? Hum. E até acho que a série força isso e dá uma dimensão maior num detalhe que pode parecer bobo, mas que não é, que é uma linguagem que acaba potencializando isso, que é o fato da Caitlyn também ter o cabelo azul, né? Então Não, é é uma verdade. linguagem ali que também reforça isso, acho que pra gente, né? É como se fosse uma tradução, assim, ali embaixo pra gente, ó. Não, A faz sentido. Caitlyn está sendo colocada aqui como uma substituta. E é assim a Powder vê, né? Ela vê assim, poxa, minha irmã me abandonou e achou outra para colocar no meu lugar. Não, é verdade. Então acho que tem um pouco isso. E aí isso se soma, claro, ao que tu falou, né? Essa leitura, achei muito legal a expressão que tu usou ali, nessa mente fraturada dela, né? Acho que faz todo sentido isso. Claro, daí tudo se soma e fica esse Sim. resultado que a gente enxergou. Leandro, eu queria trazer aqui para o debate uma outra personagem que surge forte no terceiro ato. Eu não sei se ela chega a aparecer nos outros atos, mas ela surge forte, que é a mãe da Mel, né? Cara, Achei muito legal aquela personagem, né? sim. Que ela é, acho que, uma rainha ou uma líder Uhum. de uma outra cidade, que é a cidade de Noxus, né? E eu acho que para a segunda temporada dá para explorar legal isso, né? Essa Sim, cidade de Noxus que não é muito falada, mas que vive uma outra realidade, né? E que é liderada por uma líder muito mais bélica, muito mais do confronto, né? Muito mais também fria, que justifica os fins, os meios pelos fins, né? Os meios pelos fins, exatamente. Né, que é a morte que a gente mostra no início, né? Ela tentando educar a filha e depois ela dizendo que afastou a filha porque a filha amolecia ela, porque ela não quer deixar de ser cruel o quanto for necessário dentro do sim, que ela sim. considera o necessário. Então ela acredita que é importante ser frio e cruel por certos fins, por certos objetivos, né? Tipo, para defender meu povo, vou até onde for. E ela Sim, vai atrás deles, né? Atrás do povo de Piltover, porque ela quer as armas construídas com essa magia, né? sim. Que foi desse desenvolvimento tecnológico que Piltover conseguiu alcançar. Então essa personagem eu achei ela muito legal. Ela vai e acaba influenciando também o Jace, né? Ela tem ali esse aspecto assim mais desafiadora, mas também muito segura de si, um pouco sedutora. Então, eu gostei bastante dessa personagem que apareceu no final, queria ver ela um pouco mais. Não me Uhum. lembro agora o desfecho, mas acho que ela não chega a morrer, né? Que eu me lembro, Acho ela que não não. morre. E, portanto, espero ver ela na temporada 2. Sim. Cara, eu achei muito legal a personagem, mas também achei que foi. Utilizaram ela e deixaram um arco em aberto, sabe? Mais uma história em aberto. Não sei se precisava trazer ela agora ou se deixava pra apresentar ela na segunda temporada, porque a gente tá vendo que tá tendo muita. A série tá muito ambiciosa, mas não tá executando direito, parece, sabe? Tá deixando muitas coisas em aberto pra uma segunda temporada. E isso me incomoda um pouco, sabe? Eu achei muito legal que tu lembrou, que tu falou aí, né? Porque ela aparece, acho que é no episódio 8 que ela aparece, que ela fala pra Mel, né, que é melhor matar uma pessoa pra evitar uma guerra do que não matar e depois milhares de pessoas morrerem. E no final do episódio, né, isso meio que, pra mim eu tive uma relação, né, porque o Jace ele acaba sem querer matando uma criança lá, né, no final desse episódio. E depois de que ele mata aquela criança, todo mundo naquele complexo para e fica olhando pra ele apavorado, né? Tipo aquela morte meio que fez o pessoal ficar apavorado com ele, assim, que nem a mãe da Mel falou, né? Uma morte pode acabar com uma guerra. Boa, boa. E outro personagem também que eu sinto que faltou falar muito sobre ele, talvez na segunda temporada a gente veja um pouco mais isso, é o Heider Meyer lá, o velhinho lá, Ah, o anão, aquele barbudo, né? Sei lá o que é aquele aquele ser. bichinho? Ele diz que tem 307 anos, né? E eu acho que ele diz isso antes do tempo passar, então acho que é mais ainda, né? Uhum. Então, assim,
aquele personagem, tipo, a cidade de Piltover, ela tem 200 anos, né? E aquele velhinho, quando eles são menores, antes de prosperar a magia do Jace, antes de passar o tempo do ato 1 pro ato 2, ele fala que ele tem 307 anos. Sabe, sei lá quantos anos se passaram? Ele deve ter mais de 310 anos. Então ele tem 100 anos a mais aí, pelo menos, que a criação da cidade de Piltover, né? Sim. Quer dizer que talvez ele seja um dos fundadores, muito provavelmente, e ele tem uma história prévia. E ele tem esse medo, esse receio da magia. Então ele deve ter alguma história com a magia de alguma grande perda, eu imagino aqui, pode ter tido uma história que pode ser contada na temporada 2, que faz ele ter esse medo, né, da magia, né, talvez. Apesar de que depois ele acaba apoiando, né, não sei. Mas quando ele Sim, vê sim. eu não me lembro como é, aquele núcleo Rex, que acho que eles chamam, né, que Sim. é aquele momento que aquele controle que o Victor manipula bastante ali, do cristal, como se dando um pouco de vida pro cristal, o cristal com uma certa consciência e tal, se mexendo ali, manipulando aquelas runas, né, aqueles símbolos. Ali ele se assusta muito, daí ele fala, não, nós temos que destruir isso, mas ele não fala exatamente por quê, né? E aí fica, será que é só uma intuição dele? Acho difícil. Acho que tem alguma coisa por trás aí nesse passado longo dele, que a gente não conhece nem 2% disso. Então acho que dá para explorar um pouco mais, né? E ele não morre, né? Na verdade, ele vai acabar meio que construindo uma nova aliança lá junto com o povo do Eco, lá naquela Isso árvore mesmo. lá dos Fogolumes, né? Então, eu acredito que ele vai retornar e vai trazer contribuições para a temporada 2. Eu imagino que deva se desenvolver mais coisas em cima dele e com certeza há muito que explorar no passado dele, né? Sim, Só não sim. sei se ele permanece. Daqui a pouco ele vai ser mais aprofundado na temporada 2, exatamente pra gente se ligar mais ao personagem, e daí eles matam ele pra gente sofrer um pouco mais com a Ah, perda, né? Então isso seria um desenvolvimento aí possível, que é uma pequena teoria aí que eu aposto pra segunda temporada. sim, sim. E aquela cena final também, né, daquela na mesa lá, né, com a Jinx, com o Silco preso, com a Vi presa. Tem toda uma jogada de câmeras ali, né, de desenhos, que quando ela atira, parece que ela atirou na Vi, né? Na verdade, eu pensei que tinha atirado na Vi, mas eu pensei que ela tinha atirado assim, mas não tinha pego nenhuma bala na Vi. Mas depois a gente vê que realmente ela atirou no Silco e matou o Silco, né? Então achei bem interessante, assim, de novo, né? Cara, todas as lutas, as manoplas, agora que eles estão com o Crystal Rex lá, naquelas armas ultra poderosas, o martelo do Sim. Jace, cara, assim, ó, tá de parabéns. Assim, ó, fazia tempo que eu não via uma animação com lutas, assim, tão espetaculares, sabe, Diego? Verdade, verdade. Eu me lembrei de uma série, cara, mas isso aí pode ser coisa da minha cabeça, mas eu me lembrei de uma série muito antiga, muito desconhecida. Ninguém vai conhecer. Eu quero ver quem é que vai reconhecer essa série. Eu lanço o desafio para os nossos ouvintes. Quero ver quem é que vai conhecer. Não adianta nem pesquisar depois. Quero ver quem é que vai lembrar quando eu falar de Vamos ver. uma série de 3 episódios que passava nos anos 94, 93 e que se chamava Ixer 3, tá? É uma série de anime que se passava, na verdade, dentro de uma faixa de animes do canal Manchete, da TV aberta. Hum. Passava nas sextas-feiras e essa faixa de anime se chamava US Mangá. Né? Dava ali, numa época que transmitia Cavaleiros do Zodíaco, transmitia Shurato, Yu Yu Hakusho, né? Samurai Warriors, esses animes da época dos Cavaleiros do Zodíaco. E nas sextas-feiras era sempre um anime assim que era mais curto, às vezes era um episódio só, por exemplo, sei lá, Akira, por exemplo, ou Fatal Fury, enfim. Mas aí teve um que era Ixer 3 e que eu me lembro que eu fiquei chocado com a qualidade daquele anime pra época. Pra época, nos anos 90, né, ali primeira metade dos anos 90, era um anime muito bom, muito forte, e era um anime mais assim, com um roteiro mais adulto, né? E que tinha lá uma história apocalíptica de Tóquio sendo invadida por monstros, e daí alguns lutadores de Tóquio, eles entravam em super robôs e controlavam robôs. Era um outro universo, mas era um universo meio futurista, meio de luta, e tinha cores e gráficos muito bons pra época, assim, muito superiores a Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, sabe? Na minha opinião, Sim. bem superiores a Dragon Ball, que veio bem depois, até. Então, assim, foi um desenho que me marcou muito, eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim. Ixer 3 é o nome do desenho, tá? É uma série de 3 episódios, né? A gente começa vendo lá a Ixer 1, mas ela acaba morrendo, e depois vem a Ixer 3, que é, se não me engano, a filha dela. Mas, enfim, Uhum. me Cara, eu nunca lembrou ouvi falar. bastante. Me lembrou bastante. Lanço o desafio pra galera e quero ver se alguém conhece, alguém já viu esse desenho aí, ou será que sou só eu que assisti ele? É um desenho que, geralmente, quando eu comento, ninguém viu, mas é bem raro mesmo, e eu adorei, achei incrível pra época. E me lembrou em vários momentos aí, o Arcane, vendo o Arcane, ficava me lembrando, nossa, mas eu acho que desde aquela vez eu não tinha visto um anime que tivesse me impactado tanto com Sim, a sim. qualidade de imagem, de som
e um roteiro mais forte, um roteiro menos assim básico, menos bobinho. Sim. Cara, não lembro de ter visto isso aí. Depois eu dou uma pesquisada, daí eu te falo, tá? Mas, ó, eu não vou conseguir passar no teu teste. Mas, então, resumindo essa Arcane, né? A história, então, a gente pode falar que é sobre traumas, identidade, a perda ali, né? E esse mundo confuso da política e da mágica, né, Diego? Tudo eu achei muito bem explorado na série, assim. Tem, às vezes, as histórias ali, elas meio que se perdem, vão para tentam explorar algo muito maior, assim, deixam em aberto essas pontas para a segunda temporada, mas essa primeira tentativa da Netflix com a Riot, né, que trazendo esse mundo de League of Legends, sabe, eu acho que foi um grande acerto, algo triunfante, sabe, tem algumas deficiências, assim, alguns pontos que a gente pode reclamar, mas, assim, ó, no geral, é uma nota muito alta que eu poderia dar para a série, é inteligente, lindo, funciona, assim, como um ponto de entrada para quem nunca ouviu falar, eu acho, né, eu, por exemplo, nunca ouvi falar, eu me interessei muito, cara, quero saber mais dessa história, dessa mitologia, de tudo que tá por trás, assim. E é muito interessante também a narrativa que ela cria, assim, esse roteiro que a gente já falou, né? A gente consegue imergir muito bem, assim, nesse universo de Arcane. Então, pra mim, essa série foi sensacional e eu quero muito ver uma segunda temporada. Esperando ansioso, Diego. Isso aí, eu também concordo contigo, cara. Me pegou de surpresa, não imaginava que eu ia gostar tanto. Na verdade, quando tu falou que tu achou incrível, eu já fiquei meio assim tentado, pensei, bom, né, eu te conheço, né? Eu percebo quando uma coisa que tu elogia é o tipo de coisa que eu também vou gostar, ou quando às vezes é só tu que vai gostar. Mas eu percebi no teu jeito de falar ali que essa daí eu vou gostar também. E eu já fui assistir já assim, já com a boa indicação que tu me deu, e de fato, a série, né, me pegou de uma maneira assim que me deixou encantado, me deixou grato, né? Pensei, poxa, muito legal, parabéns aí aos criadores. Que Sim. obra mesmo, obra, né? Com áudio, com imagem, com texturas, com cores, e o roteiro também, apesar de algumas falhas, né? Mas boas surpresas, bem pensado, profundidade de personagens, cenas fortes, né? Cenas de luta Sim, sim. bem intensas, tanto com um toque assim comedido de violência, né? Um tepeiro assim, acho que no nível legal, o nível assim não passou do limite, não ficou também muito bobinho. Achei que ficou bem acertado mesmo. Parabéns aí aos criadores. Mas o que eu mais gostei foi assim que não é algo que tu tá esperando, sabe? Tu não consegue adivinhar às vezes o que vai acontecer, é muito improvável assim, sabe? Então isso foi o maior acerto da série pra mim, assim, que eu gostei muito, Diego. Exatamente. Sair um pouquinho do lugar comum, né? Né? Saiu dos roteiros tradicionais e fez algo realmente diferente, assim, algo com boas diferenças. E que daí nos pega de surpresa, nos surpreende e nos agrada. Então, realmente, muito bom mesmo. Mais Quer dar alguma nota coisa, pra quem? Leandro? Não, eu já. Vamos. Boa ideia, gostei. A ideia da nota é uma boa. Vamos lá. Mas aí eu vou ter que improvisar aqui, eu não me Eu preparei para também. isso. Também não, Deixa eu ver aqui, cara. também não Mas pensei, não. assim, ó, cara, eu vou dizer que uma nota que eu acho justa, assim, que o meu coração manda, cara, 9,4. Pô, Gostei demais, cara. foi Gostei bom, hein, demais. Diego? Foi bom. Eu daria um 9, daria um 9. Deixar ali. Boa. Mas eu gostei bastante, sim. Então é isso, ó. Quarta-feira agora vai sair então a série do Gavião Arqueiro, uma estreia com 2 Ó. episódios. Na quinta deve ser nosso podcast com análise. A gente está preparando uns vídeos aí para apresentar o Gavião Arqueiro, apresentar a Echo que vai estar vai estar na série. Então, ó, aguardem que agora dezembro, finalzinho de novembro, dezembro vai ser insano, vai vir Homem-Aranha, vai ter muita coisa, vai ter Matrix. Assim, ó, eu não Matrix. consigo nem imaginar como é que a gente vai se virar, Diego, para produzir tanto material agora. Mas aqui, ó, a Não, gente tá mas é o nosso ansioso. presente de Natal. É o nosso É. presente de Natal, que a gente ganha aí da Marvel e das outras produtoras e a gente também repassa para os nossos ouvintes aí e espectadores. Mas é isso, pessoal. Assim, muito obrigado a todo mundo que interage com a gente lá no @nerdversocast. Procurem nosso canal no YouTube que tem o mesmo nome, que é Nerdversocast. E é isso, Diego. Muito obrigado a todos e até quinta-feira. Valeu, então, gente. Obrigado por estarem conosco mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.